Meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, eu venho trazer para vocês o edital do concurso público para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Esse concurso que vai ser elaborado pela FGV, a gente vai aqui ao edital propriamente. Acessei a página da FGV, você pode fazer uma consulta simples pelo próprio Google, e aí você vai verificar que aqui foi disponibilizado o edital desse concurso. Vou dar um zoom aqui para que a gente analise esse edital. Então a gente verifica aqui que as carreiras contempladas são professor de educação básica, especialista em educação básica, analista educacional, analista de educação básica, técnico da educação e assistente técnico de educação básica. Então, esses são os cargos contemplados nesse concurso. Lembrando que a análise que eu faço não passa por todos os tópicos exatamente. Eu vou passar pelos tópicos principais para que vocês entendam, até porque o edital é bem extenso, mais de 100 páginas. Que a gente verifica que o concurso oferta quase 20 mil vagas. A gente verifica aqui que a maior parte delas é para o professor de educação básica, mas também os cargos de especialista em educação básica e carreira de analista educacional, assim como analista de educação básica, carreira de técnico de educação e também assistente técnico de educação. Tem um quantitativo significativo de vagas a ser ofertados. A gente verifica a escolaridade para cada um dos cargos. Então, é descrito aqui cada um dos cargos, que fala que serão reservados 10% para as pessoas com deficiência. Informativo aqui como se fosse um sumário dos anexos. A gente já vai chegar a eles. As etapas do concurso. Então, a primeira etapa, prova objetiva. Segunda etapa, redação para todos os cargos. Terceira etapa, avaliação de títulos para os cargos de nível superior. As provas serão realizadas em Minas Gerais e o candidato vai precisar se ater ao cartão de confirmação para entender o local exatamente. Aqui a gente verifica a escolaridade mínima exigida para cada um dos cargos. Vou passar isso de forma mais acelerada, mas cabe a você verificar os títulos que serão aceitos por área, né? Então a gente vê aqui vários professores de inglês, português, matemática. Então vou deixar para vocês fazerem essa consulta e verificar se vocês se enquadram em algum desses cargos. A gente viu a questão da carga horária de trabalho também. A gente vê também a questão da remuneração, mas, salvo engano, a gente vai ter isso de forma mais resumida mais à frente. Aqui o local de atuação, então é descrito, depender do cargo que você escolher, aonde você vai atuar. Aqui os requisitos para ingressar, então, ser brasileiro nato, direitos políticos e eleitorais em dia, 18 anos, estar aqui com obrigações militares, no caso de homem, não ter sido demitido a bem do serviço público, aptidão física e mental e, obviamente, a escolaridade mínima. As inscrições, então aqui é dito o dia especificamente para que você realize as inscrições, então do dia 31 de julho ao dia 29 de agosto, e aí você vai ter que arcar com esses valores aqui listados, 38 para os cargos de nível médio / técnico e 43 para os de nível superior. Aqui algumas informações em relação ao pagamento. Vou avançar aqui mais rapidamente.
Aqui está falando, caso você se cadastre para o mesmo cargo, faça o pagamento 2 vezes, as informações consideradas serão em relação ao último processamento. Eu vou avançar. Data do resultado das inscrições deferidas. A isenção. Então, se você tiver interesse em pedir a isenção, cabe a você fazer a leitura desses tópicos aqui, especialmente aí se você tem inscrição no CAD único, né? Você precisa se ater e cumprir o que foi aqui colocado. Vagas destinadas a pessoa com deficiência, também vou passar de forma mais acelerada, mas se você se enquadrar nessa categoria, cabe a você fazer a leitura desses tópicos para se preparar e cumprir os procedimentos aqui colocados. Candidatos com necessidades especiais, então se você tiver algum dificultador, cabe a você fazer a leitura para ver se você se enquadra nos tópicos aqui colocados e verificar como proceder para pleitear alguma situação específica no momento da sua prova. Aqui a gente chegou no dia na questão das provas, previsão que seja aplicado no dia 22 de outubro de 23, ou no dia 29 de outubro de 23, a depender aí do cargo que você se inscrever. Umas outras informações, cartão de confirmação de inscrição será disponibilizado até 5 dias úteis antes da data de aplicação das provas. Então você precisa ficar atento ao site aqui para emitir esse documento e saber onde você vai realizar a sua prova, obviamente. Das provas objetivas, 50 questões, então, aqui a gente verifica as disciplinas com seus devidos pesos e a pontuação total. A gente verifica aqui, por exemplo, que a legislação educacional e língua portuguesa têm um peso bem importante. Conhecimentos específicos, mais ainda. Conhecimentos específicos representam o somatório da pontuação de português e legislação educacional. Então, a gente verifica que o candidato precisa reservar um tempo e uma atenção especial para as disciplinas aqui colocadas de conhecimentos específicos. A gente já vai ver esses conhecimentos no anexo 1. Eu vou avançar aqui para a gente verificar as normas em relação à redação, que será aplicado juntamente à prova objetiva. Aqui é informado ao candidato todos os dizeres, quantidade de linhas mínimas e máximas, a pontuação e aqui quais são os critérios de correção que a banca vai utilizar. Aqui fala da questão do rascunho, fala que o resultado da redação será divulgado nessa própria página aqui da FGV. Realização das provas. Aqui falando da antecedência mínima, certamente aqui vai falar dos materiais permitidos, proibidos, algumas normas específicas, o tempo aqui para que você consiga sair da prova, para que você consiga sair com um caderno de provas. Então, as informações mais formais são colocadas aqui. Vou passar por esse trecho de forma mais acelerada. Avaliação de títulos. Então, isso aqui vale mais para os cargos, né, de nível superior. E que a gente vai verificar os procedimentos para a apresentação dessas titulações. Da classificação final. Então, aqui explica, né, como que a nota final vai ser apurada. Então, é basicamente aqui a soma das notas, né, como a gente pode ver aqui. E os critérios de desempate. Então, a gente vê aí a questão para resguardar e para cumprir o que consta no Estatuto do Idoso, a questão da idade. Pontuação em conhecimentos específicos. Então, conhecimentos específicos têm um peso gigante. Além de já ter, por si só, uma pontuação bem elevada, é um dos primeiros critérios de desempate.
A gente vê informações do recurso. O prazo é de 2 dias úteis a partir das publicações que a banca for realizando. Então, você precisa se ater a esse prazo para, se você sentir lesado com alguma atitude, alguma postura que a banca tiver, você dentro desse prazo pode fazer esse recurso. Resultado final, homologação. Então, você precisa se ater a essa página. Exames admissionais, vou passar mais acelerado. Então, se você eventualmente, futuramente passar nesse concurso, você precisa preparar a documentação de acordo com o que consta no edital. Nomeação pós-exercício, que também já é algo futuro, eu vou passar mais acelerado. As disposições finais, aqui algumas formas de contato com a banca, e-mail. Então, também vou passar por essa parte de forma mais acelerada. Aqui a gente verifica o conteúdo programático. Então, a gente verifica o que vai ser cobrado em cada uma das disciplinas colocadas, inclusive aí em relação aos conhecimentos específicos. Isso aqui vai englobar tanto para os cargos de professor, como os cargos de nível médio/técnico, né? Então, a gente verifica aqui. Essa parte aqui vai ser bem extensa, estou passando bem acelerado porque a gente não vai fazer essa análise aqui do que vai cair ou do que não vai cair. Eu só estou passando para vocês terem essa noção. Então aqui a gente vê um quadro sinótico da categoria profissional, carga horária, a escolaridade necessária e a remuneração. Algumas remunerações aqui podem ser de alguma forma baixas, né? Mas a gente precisa entender que tem um plano de carreira que com o tempo eleva esse salário. Isso pode ser sim um concurso escada, um concurso para que você fixe, você se torne um servidor público e a partir daí você pode procurar um outro concurso. Nada te impede. Então a gente verifica aqui essas descrições por cargo em relação à escolaridade necessária, à carga horária e também à remuneração. Vou avançar aqui. Requisitos, atribuições e funções dos cargos. Então, interessante você fazer a leitura disso aqui para verificar se as atribuições do cargo são compatíveis com o que você espera, se de fato a atuação desses cargos vai suprir as suas necessidades. Que a gente verifica alguns outros anexos que o candidato eventualmente terá que apresentar, talvez para mostrar a condição de isenção ou alguma coisa nesse sentido. Aqui os municípios de realização das provas, então a gente verifica que isso é bem extenso. Municípios que compõem as SRS, então a gente verifica que aqui é listado as SRS, que eles chamam, e aqui os municípios. Então, SRS compõem vários municípios. Obviamente, quanto melhor classificado você for, maior vai ser a sua possibilidade de escolha dentre essas localidades. Vou passar aqui mais acelerado, porque são vários pontos contemplados, um concurso bem grande e o concurso que você pode direcionar para várias regiões aqui do estado de Minas Gerais. Que a gente verifica critérios de pontuação para avaliação de títulos. Então a gente vê as pontuações, os títulos e os comprovantes para demonstrar que de fato você possui esse título. Que é a questão do tempo de serviço, que também é considerado como título, desde que você cumpra o que está aqui colocado. O modelo de atestado de comprovação de tempo de serviço. Aqui algumas informações dos endereços das SRS, esses pontos de alguma forma centrais. O quadro de vagas disponíveis por cargos, então a gente verifica que as SRS, basicamente você vai fazer a inscrição escolhendo essa SRE e o cargo. E aqui a gente verifica o quantitativo de vagas
de ampla concorrência e de portador de deficiência. E aqui ainda há previsão do cadastro reserva. Então, ou seja, esse concurso pode chamar mais do que inicialmente consta nesse edital. Vou passar aqui mais acelerado, mas cabe a você fazer essa leitura e procurar a localidade que melhor te atende e verificar o quantitativo de vagas. Que a gente já está finalizando esse quadro, professor de educação básica. Então aqui a gente verifica também o quantitativo de vagas para essa categoria. Outra categoria a ser contemplada aqui, então a gente verifica também essa divisão por meio desse quadro. Aqui há mais um cargo, outro cargo, é basicamente isso. Aqui é o analista educacional, nutricionista, analista educacional bibliotecário, inspetor escolar, técnico da educação e o edital finaliza. Peço para que você se inscreva nesse canal, curta o vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima.